eu queria convidar o nosso presidente da República, Sua Excelência, presidente Jair Bolsonaro, por favor, eu vou fazer uma oração por ele. Porque essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, meu Pai. Nós o consagramos, Espírito Santo, para serviço de Ti. E servir a Ti, meu Pai, é servir a esta nação. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, junto com Edir Macedo no Templo de Salomão para ser ungido aí pelo bispo. A política e a religião sempre juntas. É interessante nós vermos cenas como essa, pois podemos extrair aprendizados, coisas que a própria mídia não fala, coisas que as pessoas, na maioria das vezes, não enxergam. E é por isso que eu falo sobre isso aqui no canal. Eu peço que, se você seja novo aqui, eu peço que você inscreva-se. E caso você goste da mensagem, me ajude aí no compartilhamento. Passe isso para pessoas que estão presas, tanto nesse sistema político ainda, quanto principalmente no sistema religioso. Se observarmos aí ao longo da história, nós vamos ver a política e a religião já de muito tempo juntas. Se observarmos as escritas do profeta João no livro de Apocalipse, veremos que surgem duas bestas, uma da água e outra da terra. E claramente são instituições gigantescas que são políticas e religiosas. E é por isso que vemos cenas como essa. Tudo isso, tudo que está escrito, mostra aí as coisas realmente como elas irão acontecer, preparando o caminho para a vinda do próprio anticristo, para a vinda do próprio antimessias e, enfim, depois de tudo isso, para o retorno, para a volta do verdadeiro Cristo. É isso que nós esperamos e é por isso que é interessante a gente estudar sobre tudo isso, pois está acontecendo debaixo de nossos olhos, podemos ver isso e devemos ficar atentos. Se você acredita ainda hoje em dia em política, esquerda, direita, partidos, você não sabe que por cima disso tudo existe um governo que é muito maior que eles e que esses sim são quem realmente controlam, que para eles não existe esquerda e direita, isso serve apenas para manipular, controlar, dividir o povo e assim dominar sobre nós, sobre as pessoas, sobre o gado, sobre todos nós, enfim. Observando o passado desses próprios líderes políticos e também dos líderes religiosos, a gente consegue ver isso claramente, como por exemplo, quando o PT estava no governo, a mesma historinha, a mesma coisa aconteceu. O problema é que o brasileiro principalmente tem a memória muito fraca. Está sendo inaugurado agora à noite o Templo de Salomão, no Brás. O governador Geraldo Alckmin do PSDB, a presidente Dilma Rousseff do PT e vários políticos ligados à igreja e à base aliada do governo federal também estarão presentes. Da mesma forma que o próprio Malafaia, que agora se coloca como um apoiador total de Bolsonaro, também estava ali junto com Lula, junto com o PT, na época que lhe convinha, pois são interesses políticos e religiosos que andam sempre juntos. E é por isso que a gente começa a ver a puxação de saco, tanto do lado de Edir Macedo, um líder religioso, para Bolsonaro. E nós estamos apostando todas as nossas fichas no presidente Bolsonaro. Tudo porque nós cremos que ele foi um escolhido de Deus para fazer o país mudar. Quanto também de Bolsonaro para Edir Macedo, é como se fosse um casamento. Ele, que só conhecia a figura pública, se admirou com a pessoa de Edir Macedo. Primeiramente foi a pessoa humilde do Edir Macedo que mais marcou. Porque ele tem uma imagem para quem não o conhece. É uma pessoa humilde, sincera e temente a Deus. Temente a Deus. Edir Macedo, um homem de Deus. Se você ler um pouco das escrituras, você vai ver que não é nada disso. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado? Pobre.
Você conhece alguém? Você vai ver que, pelo contrário, Edir Macedo é um cara que distorce totalmente as palavras de Cristo, é um cara que distorce totalmente as Escrituras para os seus interesses, interesses políticos e interesses também religiosos. Quem conhece aqui o canal sabe que recentemente a Universal do Reino de Deus, a empresa de Edir Macedo, tentou veementemente derrubar esse canal. Eles me deram 2 strikes na sequência, de uma forma bem espontânea. O catolicismo romano veio, deu o 3º strike e eu fiquei por um fio. Por sorte, existe o direito de fair use, que é o direito do uso justo, e um juiz aí foi também extremamente justo e deu o direito a mim, pois eu estava correto. E a Universal não conseguiu dessa vez derrubar o canal. Se eles têm tanto poder assim de Deus como eles falam, se eles têm tanta verdade naquilo que eles falam, qual é o medo de esconder palavras como esse pequeno vídeo aí que você viu recentemente? É claro que a gente sabe que em cima de tudo isso existem interesses muito maiores do que o que as pessoas enxergam. O presidente falou ainda de seus próximos planos, em especial da reforma tributária. Quem está à frente e rascunhar essa proposta é um ex-parlamentar, que é o chefe da Receita, o Marco Sintra. Estarei com ele na segunda. É claro, a reforma tributária, Marco Sintra, se você não lembra, é aquele que o próprio Malafaia surtou basicamente quando falou em tributar dízimos em templos religiosos. Olá, povo abençoado do Brasil. Não repara não que eu estou aqui no aeroporto de Brasília, você está ouvindo algum barulho, não dá nem para me esperar chegar em casa. Ao me deparar com o seu Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, não é nem inocente, vem com essa conversa fiada de que vai tributar dízimo, que vai acabar com a imunidade tributária das religiões. Vamos deixar de palhaçada, de pensamento tupiniquim. Fica aqui o meu protesto. O presidente demite esse incompetente que quer aparecer e trazer dificuldades para seu governo. Essa que é a verdade. Deus abençoe a todos. Mas é claro que com essa parceria de Bolsonaro e todos esses líderes que não são nada de Deus, e sim de uma instituição que eu costumo falar bastante aqui no canal, que é a própria maçonaria, eles jamais vão conseguir aí perder as causas deles. Então esqueçam isso de tributar salários de pastores, tributar dízimos, isso é loucura. Então eles estão, mais uma vez, controlando e dominando a situação da mesma forma que Albert Pike colocou como eles deveriam fazer. As religiões, de acordo com Albert Pike, um dos maiores maçons que já existiram aí no mundo, elas devem ser usadas para 2 coisas. A primeira, acumular ali grande quantidade de pessoas. Isso daí que vocês veem o que aconteceu, por exemplo, no Templo de Salomão, para que você consiga controlar essa massa de acordo com os seus interesses. E a segunda é para acumular fortunas e fortunas de dinheiro, para conseguir reter ali a maior quantidade de dinheiro possível, pois no mundo de hoje, dinheiro é basicamente poder. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo, um pouquinho, é a respeito de templos físicos, templos religiosos. E estou tendo a honra e o prazer de conhecer o Templo Salomão e conhecê-lo pessoalmente também. O bispo Edir Macedo mostrou cópias de reportagens sobre episódios marcantes da vida dele, como a prisão em 1992. Caso você não saiba, o Templo de Salomão é um artifício muito bem feito por Edir Macedo, como aí um tipo de adoração para a própria maçonaria, pois Salomão, dentro da maçonaria, ele é muito maior do que Cristo. Cristo é totalmente negado para os maçons. Então, como podem pessoas como Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, todos esses caras que já fizeram referência à maçonaria no passado, até mesmo o próprio Bolsonaro, estarem aí andando certamente com o verdadeiro Criador e com seu Filho, com o verdadeiro Cristo? Como poderia a luz e as trevas se misturarem? Pois a maçonaria nega totalmente a Cristo e idolatra e venera Salomão. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple, because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through, and you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other, and that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. E é por isso que eles utilizam simbologia judaica para se referir a Javé, que é um dos deuses aí do próprio judaísmo,
que está dentro da trindade maçônica, e quando a gente ouve falar aí do Deus da maçonaria, eles estão referindo a esse, e não ao próprio Cristo. Cada local a gente vê uma réplica daquilo que é, naquilo que foi a vida daqueles que acreditavam em Deus lá em Israel. E trouxe uma parte disso para cá. Quando você escuta eles falarem sobre Bíblia, como você vai ouvir o Edir Macedo falar agora, ele não se refere em nenhum momento a Cristo ou a salvação, e sim a Deus. Sabe-se lá qual Deus? É claro que nós que estamos despertos sabemos que é o próprio Deus da maçonaria. O bispo também presenteou Bolsonaro com uma Bíblia. Isso aqui é o pensamento de Deus. Quem segue o pensamento de Deus se torna um com Deus. Não adianta todo poder, autoridade, sem o pensamento de Deus. E esquece que o maior atributo para nós desse próprio livro é a própria salvação que veio pelo sangue do Cordeiro, pelo pão, né, que o próprio Criador nos deu, que foi o próprio Cristo, a sua palavra viva que nos ensina a cada dia. Edir Macedo, quando vai posicionar Bolsonaro ali, ele fala de uma coisa interessante. Aqui diante do altar, por favor, presidente, aqui, pode ficar aqui, junto, aqui assim, diante do, de frente para o altar, por favor. Caso você não tenha percebido, ele fala para ele ficar de costas para o povo, de frente para o altar. Nem mesmo dentro dos templos judaicos, dentro das sinagogas, ou até mesmo no templo principal que existia na época de Jerusalém, na época de Herodes, o altar ficava naquela posição. Pelo contrário, o altar ficava para fora e o tabernáculo era feito com peles de animais, pois tinha uma total figura de linguagem para nós nos dias de hoje, para o próprio Cristo. Pois Cristo, de acordo com o próprio livro de Hebreus, mostra que ao sair da própria religião judaica, ao sair do arraial, assim como está escrito, ao sair para fora, ele traz aí o sangue da nova e eterna aliança, pois nem mesmo os sacrifícios eram queimados dentro daquele templo, e sim o altar era colocado ali do lado de fora. Tudo isso existe um contexto muito grande. Edir Macedo segue a mesma prática romana, religiosa, de templos que colocam aí as portas no fundo, as pessoas ficam de costas para as portas, de frente para um altar que fica ao fundo dentro do templo. Tudo isso é paganismo. Então, quando você observar todas essas coisas, raciocine se a sua denominação religiosa também faz parte aí de uma doutrinação romana pagã. Essas coisas não nos fazem chegar mais próximo do verdadeiro Criador, não nos fazem chegar mais próximo de Cristo. O verdadeiro Criador odeia o paganismo, o verdadeiro Criador odeia e rejeita todas essas coisas. Quando as coisas estão escritas nas Escrituras, é porque devem ser levadas a sério. E quando lá fala que o verdadeiro templo não é mais físico, somos nós, é porque não há mais necessidade daquele tabernáculo físico que era feito de peles de animais, pois já fazia referência a nós antes de Cristo. E agora, depois de Cristo, o verdadeiro tabernáculo somos nós espiritualmente. Então, a gente vê que existe um grande engano, uma grande apostasia, uma grande loucura em cima de tudo isso. Não podemos aceitar. É por isso que eu peço que você compartilhe um vídeo desse para que as pessoas possam, aos pouquinhos, começarem a enxergar as coisas, peguem as suas escrituras, comecem a ler e vejam quem realmente está falando em nome do verdadeiro Criador e quem realmente está enganando as pessoas para conseguir aí bens financeiros, bens materiais, conseguir aí jogadas políticas e entre outras coisas que a gente pode ver no nosso país e ao redor do mundo para que se resultem em apenas uma: o governo e o reinado político, religioso e militar do próprio anticristo, do próprio antimessias. Inscreva-se aí nesse canal. Em breve terei vários vídeos aí, gravações externas que eu fiz recentemente, incluindo a Área 51. Agora no dia 20 de setembro está prevista uma invasão na Área 51 e eu vou reportar isso tudo para vocês. Muito interessante, então compartilhe a mensagem, inscreva-se e não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que é que você acha de toda essa grande apostasia que estamos vivendo. Não é possível que as pessoas não consigam aos poucos, com tudo isso, começar a enxergar. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. O Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar o Evangelho aos confins da terra.
mas eu uso toda essa autoridade para abençoar este homem.